É hora de estar com Deus. É hora de meditar na palavra do Senhor. Recebimento diário com o pastor Israel Silva. Recebimento diário com o pastor Israel Silva. Oh, aleluia! Glória a Deus, glória ao nome do Senhor. Bom dia, queridos. Bom dia nessa manhã maravilhosa. Comecinho do sábado, madrugadinha. Glória a Deus. Glória a Deus. Coisa boa estar na presença do Senhor de madrugada. Aleluia. A palavra de Deus diz: os que de madrugada me buscam, me encontram. Eu creio tanto nisso. Glória a Deus pela madrugada, pelo silêncio, pela paz. Aleluia. Essa madrugada eu queria meditar um pouquinho no livro de Isaías com vocês. Isaías capítulo 12, versículo 2 e 3. Ele diz assim: eis que Deus é a minha salvação. Oh, eis que Deus é a minha salvação. Que coisa gloriosa, que coisa bendita. Ele, através de Jesus Cristo, Ele é a minha salvação. Ele é a tua salvação. Foi Ele que nos trouxe a esse glorioso estado de resgate, esse glorioso estado de compra. Ele nos comprou, esse glorioso estado de preservação, de restauração. Tudo isso tem a ver com essa salvação. Salvação significa vários aspectos. Redenção, perdão dos nossos pecados, o apagamento completo das dívidas espirituais que tínhamos na presença de Deus e o recebimento de uma justiça que não é absolutamente nossa, não é produzida pela força ou pela vontade humana ou pelo esforço moral. Não, é o recebimento de dom. Graças a Deus, porque Deus, através de Jesus Cristo, é a nossa salvação. Esse texto está dizendo isso. Ele está dizendo a respeito de salvação, que é uma coisa para o presente tempo da vida, para esse tempo em que a gente está ainda neste corpo frágil, mas nós já temos a glória de uma salvação perfeita. Não se confunda, querido e querida irmã. Não pense que a salvação está distante. Num dia distante, quando você tiver que sair desse corpo e entrar numa glória eterna e maravilhosa, que também irá acontecer. Mas isso é uma coisa que já tem acontecido em verdade no teu coração, no teu espírito. Pela graça de Deus, aleluia. Eis que Deus é minha salvação, eu confiarei e não temerei. Preste atenção nisso. A confiança é sempre um exercício de vencer os temores. Aleluia. Glória a Deus. Porque onde existe confiança,
Tem que sair fora o medo, o temor. É o que ele está dizendo sempre. Na Bíblia, ela sempre fala isso, né? O próprio Jesus, ele dizia assim, não temas, crê somente. Querendo dizer que uma coisa não pode coexistir com a outra, não pode coexistir, não pode permanecer junto, né? O temor não pode coexistir com a confiança e com a fé genuína. Eu não sei como é que está a tua vida nesse momento, né? Mas os temores, eles podem ser uma parte constante na vida, na mente humana. Se a gente não aprender a se interiorizar e buscar a glória e a fortaleza do interior pelo Espírito Santo de Deus, nós seremos entregues a uma mente meramente humana e fragilizada que está sempre preocupada, sempre atemorizada, sempre amedrontada, com ameaças que às vezes são completamente irreais. 90% ou 99% de ameaças meramente psicológicas que atacam a alma humana jamais se concretizam. Veja só o que ele diz: eu confiarei e não temerei. Querendo dizer que isso é uma decisão, né? Não é uma coisa mágica, não é uma energia mágica que entra na tua alma e te toma. Não, é uma decisão. Eu confiarei. É uma decisão. Eu decidirei nesse momento confiar. É uma decisão do Espírito que preside a mente, que traz a mente cativa. Não permite que a mente seja solta, bagunçada. Não permite que a mente continue vagando. Fala assim, mente, vem cá, para debaixo de um domínio de fé e confiança gloriosa. É isso que significa esse texto. Eu confiarei, não temerei. Por quê? Porque o Senhor Jeová é a minha força. Aleluia. Ele é a minha força. Quer dizer, a minha força não está na minha... A minha força não está no meu esforço. Você está entendendo? Isso que é salvação, é você depender da capacidade de um outro. É depender da capacidade superior de Jesus que habita em nós. É vir para debaixo das suas asas e aprender a receber de lá conforto e capacidade espiritual. Deus não quer que a gente tenha o esforço da carne para se bancar na vida. Salvação não é esforço, salvação é recebimento. Aleluia. O crente não faz força, o crente recebe. Recebe de Deus a sua força. É por isso que ele está dizendo que o Senhor é a minha força. E eu te pergunto, o Senhor é a tua força ou você é a tua força? Porque eu te garanto o seguinte, se você é a tua própria força, cara, você vai se cansar demais. Porque você não tem força, a força do Espírito. A força é do Senhor. A força, é o que ele está dizendo, o Senhor é a minha. Enquanto o crente não aprender a falar isso de todo o coração, cara, ele não está usufruindo, ele não está se beneficiando dessa glória, dessa salvação sobrenatural. Entendeu? Ele tem que declarar isso com todo o coração: Senhor, Tu és minha força. Eu não tenho força, não. Entendeu? Nós, na nossa mera humanidade, não temos essa força, essa resistência toda, não. É Deus que entra em nós e cria uma fibra divina. Esta fibra é poderosa demais.
Essa força é poderosa demais, porque é dele. É por isso que a gente tem que aprender a se amarrar no Senhor. Que é o que está escrito lá, né? No livro de Isaías, capítulo 40, né? Ele diz assim: os que esperam no Senhor renovam suas forças. Entendeu? Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. A palavra esperar aí no hebraico original significa se amarrar com ou se amarrar em. Esse é o sentido original da palavra. Por isso que eu estou falando, quando você aprende a se amarrar, a se enrolar, a se enroscar no poder de Deus, cara, você pode dizer como esse profeta está dizendo: o Senhor é a minha força. E ele continua dizendo uma coisa gloriosa que eu gosto demais. Ele diz assim: o Senhor é o meu cântico. Cara, é maravilhoso. É maravilhoso. Eu estava aqui sentadinho nessa cadeirinha aqui, ó, que eu chamo de cadeirinha do entendimento. E comecei a cantar para Deus e o Espírito de Deus veio sobre mim. E trouxe canções espirituais e canções com o meu entendimento para Deus. De uma maneira gloriosa. Eu fiz um culto de uns 5 minutos só na presença de Deus, cantando coisas novas, entendeu? Não é hino antigo, não é espontâneo, é na hora. O fluxo vem. Por isso que ele diz assim: o Senhor é o meu cântico, porque é Ele que inspira. Aleluia. O Senhor me faz cantar para Ele, o Senhor produz em mim cânticos para Ele, o Senhor inspira, o Senhor compõe. O Senhor compõe comigo canções gloriosas, sai com tudo, sai letra, sai harmonia, sai melodia para o Senhor, porque Ele é o meu cântico. Aleluia. E aí eu quero entrar no versículo 3, que é o alvo. O alvo dessa meditação está nesse versículo 3. Ele diz assim, presta atenção que é lindo demais. Ele diz assim: e vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. Aleluia, que coisa gloriosa. Isso é muito lindo, é maravilhoso. E eu quero que você tenha esse gosto, eu quero que você sinta o prazer dessa Escritura. A Escritura tem prazer, ela tem gozo. E vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. Isso significa muita coisa. E eu vou fechar o áudio. Aleluia. Sabe o que significa isso? Essa salvação bendita que Deus nos concede, ela trouxe para dentro de nós a terceira pessoa da Trindade divina, o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é constantemente simbolizado, é um simbolismo bíblico do início ao fim da Bíblia, simbolizado como águas, águas e águas e águas da parte de Deus. Esse simbolismo de águas, de correnteza e de fluxo maravilhoso de águas, né? Contrastando com o deserto, com a sequidão, com a escassez. Veja os contrastes bíblicos, espirituais, as linguagens proféticas. As águas gloriosas de Deus contrastam com a nossa escassez, com a nossa dificuldade, com a nossa falta de recursos, com a nossa sede terrível, aquela vontade de possuir dentro de nós algo que só Deus pode dar, que o dinheiro não consegue dar, que a vida não consegue dar, que os amigos não conseguem trazer, que as diversões e os artifícios meramente carnais não conseguem preencher.
essa sequidão está sendo contrastada com águas poderosas que vêm de Deus em nós pelo seu glorioso Espírito. Oh, que maravilha, irmãos! E quando se fala dessas águas, se fala do quê? De recursos do Espírito Santo. Quando ele diz assim, e vós com alegria tirareis águas, ele está falando coisas muito importantes na dinâmica da nossa comunhão diária com o Papai Celestial. Ele está dizendo assim, queridos, vocês têm que todo dia tirar águas, vocês têm que aprender a fazer saques gloriosos do próprio Espírito Santo que habita em vós. Porque vocês não podem viver uma vida na sua própria força, na sua própria capacidade. É preciso tirar águas. Lança o teu balde para dentro desse poço interior do Espírito. E com alegria, veja só que ele coloca isso como condição. Vós, com alegria, não é com tristeza que você vive para Deus, não, cara. Não é uma vida penosa que você vive para Deus. Como é difícil viver para Deus. Não, não é assim que vive para Deus. É com alegria que se vive essa glória. É com alegria que se acorda santo. É com alegria que se acorda elevado. É com alegria que você entra na dinâmica de um poder altamente especializado da parte de Deus que habita em você. Com alegria que você põe o pé para fora da cama e fala assim, Deus, que coisa gloriosa que eu vou viver hoje. É com alegria que você olha para ele e fala assim, quais são as dimensões do entendimento que o Senhor vai fazer eu experimentar neste dia novo. Porque todo dia tem novidades de Deus na tua compreensão. Todos os dias tem que ter novidades de Deus derramando águas de entendimento. É por isso que tem que ser com alegria. O Salmo 100 diz, servir ao Senhor com alegria, ou seja, com a tua alegria sirva a Ele. Mostra para Ele que você é alegre nele. Sirva a Deus com alegria. Então ele diz, com alegria tirareis águas das fontes da salvação, porque essas fontes, elas não estão lá no céu distante. Essas fontes estão lá no interior do teu espírito. Nós temos águas poderosas de Deus já dentro do nosso espírito e a gente precisa aprender a sentar numa cadeirinha e aprender a sacar isso para essa alma. Eu tenho explicado para vocês a diferença, né? Entre espírito, alma e corpo. Você vai pegar esse balde com alegria, tirar a água lá do espírito e jogar água na tua alma, no teu entendimento. Que água? Esse poder que vem do Espírito Santo, essa capacidade, esse fluxo. Entendeu? Você não pode viver sem perceber fluxo de Deus. Você não pode viver seco, cara. Você não pode acordar seco. Perdão. O que é acordar seco, pastor? Acordar seco é acordar na tua própria carne, na tua própria mentalidade frágil, fraca, e ficar nesse estado, paralisado. Isso é sequidão. Mas quando você com alegria começa a tirar águas lá de dentro, cara, tudo muda. Você começa a ter uma dinâmica gloriosa, você começa a ter percepções de Deus. Você começa a ser guiado pelo Espírito, você começa a ter entendimento, fluxo de entendimento e de inteligência começa a brotar na tua cabecinha. E você percebe claramente que agora já não é mais só você. Você começa a perceber a sociedade gloriosa que existe entre o teu Espírito e o Espírito do Todo-Poderoso Deus. Aleluia! É por isso que com alegria você vai aprender a tirar águas diárias dessa salvação bendita que já está no teu espírito.
Eu preciso de entendimento, então eu vou tirar entendimento lá de dentro. Eu vou orar em espírito, uma linguagem espiritual. Entendeu? Quando a minha cabeça não estiver entendendo, eu tenho esse poder de orar segundo o Espírito, porque o Espírito ora bem, o Espírito sabe orar, o Espírito sabe interceder por nós. Aleluia! Eu dependo da sobrenaturalidade dessa comunhão. Eu não vivo seco em mim mesmo. Eu aprendo a tirar gloriosas águas do Espírito Santo em mim. Amém, queridos? Eu estou falando aqui essa linguagem do profeta Isaías. É lógico que ela é uma linguagem simbólica, mas tem um sentido profundo de praticidade na vida diária. Entendeu? E a gente faz isso no secreto com Deus, no silêncio, numa cadeirinha. Encosta a cabeça assim na cadeirinha e fala: aleluia, vem me ensinar, papai. Me ensina na minha própria fala, me ensina no meu próprio meditar, me ensina no meu próprio ponderar da tua verdade. E ele faz isso de maneira tão gloriosa que espanta a gente. Fala: cara, como é que eu consegui entender isso? Como que eu consegui pegar esse lance? Porque está sendo fluído das águas da salvação. Aleluia. Pai querido, aleluia, Deus. Eu oro por todos os que me escutam para que eles possam com alegria, todos os dias, aprenderem a praticar isso, a lançarem dentro desses poços gloriosos do Espírito, esse balde daquele que busca tirar águas, tirar recursos, tirar capacidade, tirar força, é a coisa mais linda que tem. Quando você está fraquinho, você tira a força de lá, cara. Você fica fortão. Você fala: como é que pode isso? Eu estava tão para baixo, mas agora eu estou tão para cima. Aleluia. Pai, eu oro por todos, para que todos nós possamos ter a bênção de, com alegria, aprendermos a sacar, a tirar águas divinas para nossa alma cansada, para nossa alma batida, para nossa alma necessitada, para nossa alma ameaçada por tantos fatores externos. Aleluia! Enche-nos, ó Espírito de Deus, enche-nos com tuas águas gloriosas, inunda-nos e seremos vitoriosos nesse mundo, porque esta é a vitória que vence o mundo, diz o apóstolo João. A nossa fé, a fé que nos faz acessar essas águas gloriosas de Deus numa base diária, não é numa base semanal nem mensal, muito menos anual, mas é constante, é a cada hora, é a cada minuto. A dependência dessas águas é tudo na vida espiritual. Aleluia! Amém? Que Deus te abençoe nesse dia, dia de sábado. Hoje é um sabadão. Um excelente fim de semana para você e sua família. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, dá um comentáriozinho que eu amo ler. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.